Qual é a frase que me marca? A frase que me marca é: não existem fatos morais, existem interpretações morais sobre fatos. Isso não é bom ou não é ruim. Isso não é ótimo ou é péssimo. Depende da maneira com que eu olho as coisas. Este vídeo é uma homenagem póstuma ao amigo Rodrigo Pensador, que infelizmente nos deixou nesse último ano, e com quem eu tive a honra de gravar 2 lives que editei e estou postando na memória desse grande cara da filosofia nacional, que, embora numa vida curta, deixou a sua marca e o seu pensamento para todos nós. Então assiste até o final, deixa o like e o comentário, porque vale a pena. E essa frase eu gosto porque é um elogio do Nietzsche ao Kant, que eu gosto muito mais, né? Justamente que o Kant falava isso, né? O Kant, os fatos, né? A filosofia e a ciência muito encarnada em buscar os fatos. E aí na dita revolução copernicânica, na metafísica, o Kant vai dizer, olha, os fatos e as coisas em si provavelmente existem, mas a gente não tem acesso a eles. Então a gente vai fazer filosofia e ciência a partir do fenômeno, que são as interpretações que depois o Nietzsche chama, né? E aqui tem uma pergunta que complementa também ali a da Juliana, né? Que é do Luan, um pouco mais rebuscada. Ele faz uma pergunta dupla. Primeiro ali a questão, ó, quais as maiores dificuldades que era visto para o Paulo Freire na educação bancária para a educação digital? Que eu já vou mandar bala aqui, porque para mim foi um vício errado, que principalmente secretarias da educação, a municipal e a estadual aqui em Porto Alegre, vieram com uma visão completamente errada quanto ao ensino remoto e o Classroom, plataforma digital, né? E a segunda ali, que levaria, né, aí a alguns professores e tal não aceitarem o Classroom. Então vamos lá. Primeira questão, que é ali, as secretarias da educação, daí o Rodrigo pode falar pelo Paraná, aqui pelo Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Ambas vieram com, assim, ó, o digital bancário, sabe? Banco digital. Tipo assim, vai ter o Classroom lá, vocês coloquem a matéria da aula lá. E os alunos fazem e devolvem. Bancário total. Eles vieram obrigando a educação bancária através de uma ferramenta do Classroom, que é uma rede social. Tu faz post, tu põe vídeo, né? A diferença é que tu pode botar avaliações ali. Mas ela é uma mídia social para ser usada a dinâmica das redes. E as secretarias da educação vieram baixando decreto assim, de educação bancária. E aí pode sim ter associado alguns professores esse digital com o bancário lá que o Paulo Freire tanto criticava. O que é educação bancária? O professor coloca o conteúdo, né, e o aluno vai sacando ali, a mesma dinâmica do banco. Então, assim, ó, não. Eu acho, assim, não entenderam a dinâmica, e infelizmente aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Educação não entendeu merda nenhuma, porque é umas pessoas desqualificadas que estão lá, e baixou decreto. E é desqualificada nem tanto no sentido técnico, os caras são doutor até em filosofia, né? Mas os caras nunca deram aula na educação pública, né? São caras que vêm da rede privada universitária. E aí, obviamente, que vão vir com uma visão errada aí, né? Então, aí responde aí a primeira, e eu acho que esse também é um dos motivos para alguns professores brigarem com o Classroom, só que alguns eu também vi que era uma questão de briga política, né? No sentido, eu sou contra esse governo mandou, eu não vou fazer. E eu achei muito ridículo isso, porque quando eu fui ver a plataforma, aqui a gente usou duas, né? A gente usou duas plataformas, na estadual usou o Classroom, na municipal usou uma outra chamada Cortex, cada uma com as suas diferenças e semelhanças, mas as ambas permitindo uma dinâmica de rede social, que não era o que as secretarias estaduais e municipais queriam. Ou seja, a ferramenta é o martelo. Com o martelo eu construo uma casa, eu cometo um assassinato, né? Perfeito. E no caso, o governo estava mandando a gente cometer assassinatos com a ferramenta. Rodrigo. Pois eu acredito assim, como único instrumento, né,
Se a gente usar, por exemplo, as ferramentas que tem disponível, no caso do governo do estado aqui, foi um dos primeiros a dar o pontapé inicial e criar uma TV, na realidade são vários canais de TV aberta, disponibilizando 24 horas os canais com conteúdos das demais disciplinas aí do currículo obrigatório. Além disso, essas videoaulas estão no aplicativo Escola Paraná. Então, assim, a plataforma, sendo a única forma de visualização e acesso dos alunos, ela já é muito mais bancária que a própria aula presencial. Porque o distanciamento físico, ela intensifica essa, se é que existe termo, senão a gente inventa, não tem problema, essa bancarização da educação, ainda mais em tempos de pandemia, né? Então, eu acho que por si só ela já é uma intensificação dessa educação bancária que o Paulo Freire tanto temia, né? Tanto prejudica essa emancipação e autonomia do educando. Aí, somando-se a isso, a incapacidade de nós, professores, ter esse treinamento. Eu, por exemplo, nunca tive acesso a esse aplicativo Google Classroom. Apenas escolas particulares, e algumas delas já tinham esse acesso. Mas como complemento, né? Ou seja, pode-se, né? Se a aula tivesse ainda sido presencial, poderia se mesclar um estudo híbrido, né? Online e offline. Então, o nosso despreparo. Então, o Estado ele é deficiente porque não disponibiliza nenhuma ferramenta, né, antes da pandemia, que não fosse as aulas presenciais ou o livro físico. Então, a nossa falta de treinamento. O próprio aplicativo, né, sendo utilizado ele como única forma de recurso, intensifica a bancarização. O que mais além disso? A falta de acesso dos alunos. Para vocês terem uma ideia, em média, eu tenho 10 a 20% de acesso de alunos por turma. Porque eu dou aula aqui em 3 escolas também, Fábio, fora o cursinho, escolas públicas. Uma delas é mais grave, por ser de uma região bem periférica mesmo, que os alunos não têm praticamente acesso. Eles vão pegar kit impresso na escola, né, com atividades impressas, que eles vão acompanhar os conteúdos aí na televisão. Então, se o aluno não tem um recurso, você perceba que é muito mais, é pior do que a bancarização, porque a escola bancária ainda permite informação. Se eu não tenho recurso, né, um celular bom, um laptop bom, eu não tenho um ambiente para estudar, é pior. E além de tudo, tem uma coisa que nós, professores, não se demos conta. Se já é difícil estudar, ter técnica de estudo, porque não adianta o aluno aprender, não adianta para o aluno aprender, o professor ensinar. Olha uma coisa que eu aprendi depois de décadas. Gente, se tem professores me ouvindo, por favor, eu vou frisar. Para o aluno aprender, não basta você ensinar. Você tem que primeiro ensinar ele a desenvolver uma técnica de como aprender. Se eu não sei aprender, não adianta você ensinar. Eu estou falando isso presencialmente. Você coloca isso, Fábio, à distância. Que eu tenho que cuidar, eu como aluno periférico, tenho que cuidar da minha avó, tenho que cuidar da minha mãe, o meu pai brigando com a minha mãe, tenho que ajudar ela a fazer a comida, eu tenho que cuidar do meu irmão, tenho que levar meu irmão para a creche, tenho que, sei lá, trabalhar, depois voltar. Como que ele vai dar conta dessa dinâmica de estudo no mesmo ambiente que não é propício para o estudo? Ou seja, desculpe, nessa pandemia, se alguém teve uma escola, uma educação bancária, ainda saiu ganhando, comparado com o caos em potencial que a exclusão digital possibilitou, por meio da própria exclusão social aí, oriundo desse mundo cruel capitalista. Eu acho até que também tem alguma questão ali de inclusão digital depois, né? E aqui, então, o Samuel, ele traz essa questão de como fazer os alunos se interessar por leituras. Eu vou te dizer o seguinte, Samuel, a geração atual é a que mais lê, porque adivinha o que eles estão fazendo no WhatsApp, no Face, no Insta, no TikTok, eles estão lendo e escrevendo. Ah, não é literatura, aquele português ali não está muito certo, então, mas eles não têm muito problema de quantidade de texto, que era uma coisa que a minha geração tinha, que as gerações anteriores tinham, porque não tinham acesso, né? A gente era TV, né? A TV ainda tudo dublado, nem legendado, então na nossa geração era muito comum a galera que não conseguia ler a legenda, porque não estava acostumada literalmente a ler, daí não conseguia ver o time da legenda, né? Então tem todas essas questões. Então a gurizada tá lendo. Agora então eu imagino que tu tá falando de livros,
trazer essa gurizada para os livros. Eu vou dizer, minha experiência enquanto professor, discurso, mandar eles ler em sala de aula ou mandar eles ler livro em casa. Não funcionou. Só quem lia eram os alunos que já eram leitores. Ponto. Né? Só quem lia eram os alunos que já eram leitores, e também é uma geração que, né, como agora está piorando tudo, mas nos últimos 5, até uns 5 anos atrás, era uma geração que estava economicamente melhor, né? Então o pessoal tinha acesso, por exemplo, a comprar os livros do Harry Potter ali, né? Que nem eu já citei. Então, quem lia eram os alunos que já eram leitores. E eu acho fantástico, porque na minha adolescência, meu grande trunfo foi ter lido O Mundo de Sofia. E agora eu tenho um ou outro aluno que já leram Nietzsche, Schopenhauer e até Kant. Até Kant os caras já leram. Coisas assim que na minha adolescência eu jamais imaginei. Mas eu acho que, mais uma vez, é pelo exemplo, tá, Samuel? A gente, com um periodinho por semana, a gente não tem tempo ali de mostrar que tá lendo. Mas eu mostro aonde que eu tô lendo. Eu mostro nas redes sociais. Eu mostro nas redes sociais que eu tô lendo. Literalmente, eu mostro que eu tô lendo. Ó, leia esse livro. Recomendo. Daí eu vou na sala de aula. Ó, tô lendo esse livro aqui, ó. Recomendo que vocês leiam também. Né? E aí, por exemplo, eu levo um Harry Potter. Já tem alunos que são mais fã do que eu. Já vêm discutir as teorias do Harry Potter e etc, né? E assim vai, né? Mas Harry Potter não é filosofia. Será mesmo? Claro que não é. Mas será que eu não extraio alguma coisa dali? Será que não tem questões morais ali? Será que não tem questões políticas ali? Será que não tem questões poder ali? É claro que tem. Então faz parte do nosso jogo de cintura. Então a minha resposta é se interessar por leitura, e em especial de livros, dando exemplo, mostrando para eles em sala de aula que a leitura é legal, que a leitura é entretenimento, que se for uma família mais pobre, carente, ali como o Rodrigo falou, né, que a escola tem na biblioteca, sabe? Sempre dá essa alfinetada, que nem discurso do método. Esse livro aqui é muito bom, olha o tamanho desse livro aqui. Tu compra por R$ 9,90 ali no Zafari, né, que é a rede de mercado daqui. Tu compra ali no Zafari, ali em R$ 9,90 esse livro aqui, 50 páginas e vai aprender filosofia. Não tem R$ 9,90. Daí eu olho assim, tem na biblioteca. Daí tem professor que nem sabe o que tem e não tem na biblioteca, né? Eu vou dizer, eu bem dizer, não tenho costume de pegar livro nas bibliotecas da escola, porque eu já tenho muito livro, aqui na minha estante a maioria eu já li, mas tem vários que eu ainda não li, que estão aqui, alguns estão até no saco, que eu comprei, mas não li. Então, mas eu vou lá na biblioteca e olho tudinho que tem, que não tem, para recomendar para eles. E assim vai despertando a leitura em alguns. Agora, tu obrigar os alunos a ler livro, e eu tô obrigado a ler livro dentro da sala de aula, esse aluno ele vai traumatizar, ele nunca vai querer ler nada na vida, né? Então, eu imagino que é através do exemplo, usando as redes e recomendações em sala de aula. E para ti, Rodrigo? Você falando ali, eu comecei a pensar aqui, né? E 3 coisas me chamam a atenção, que ajudam muito os alunos a ter o gosto pela leitura. Primeiro, curiosidade, o diálogo e a PNL. Eu vou começar pela PNL. Eu vou dar exemplo. PNL, para quem não sabe, é Programação Neurolinguística. Eu vou dar um exemplo na prova, como funciona o exemplo da PNL. Eu falo para os alunos assim, gente, na prova ou na atividade, eu vou dar um exemplo da dinâmica, né? Então, amanhã, próxima aula, nós vamos fazer uma atividade que é o passo ao repasse. Então, assim, quem perder vai levar torta na cara, vai ter que pagar algum mico, vai ter que dançar aqui na frente, fazer alguma coisa. Então, assim, não estudem, porque eu quero dar muita risada de vocês, não estudem. O cérebro, ele não decora ou não, Fábio. Estudem. Não estudem para a prova, que eu quero vaiar vocês, eu vou levar na brincadeira, né? Claro que eu não vou vaiar, mas eu falo isso. E eles operam no inverso. Por que não adianta falar, não traga o celular, ele vai lá e traz, que ele não decora ou não. Então, outra técnica bacana que eu utilizo, como eu trabalho muito uma relação dialógica com eles, toda aula que eu dou é como se tivesse uma conversa. Então isso cria-se uma conexão muito mais próxima. Então eu estou lá falando sobre a apologia de Sócrates. Aí eu falo da condenação, das 3 acusações que ele estava sendo submetido em julgamento, e começo a falar do julgamento. Aí chega a parte final, Fábio. Aí acaba a aula. Eu falo assim, gente, eu sei que tá chato, vocês não querem saber o final,
Não, professor, fala afinal o que aconteceu com Sócrates, o que aconteceu? Ele foi condenado, foi absolvido? Eu falo, não, vou falar um negócio pra vocês. É chato, afinal, não leiam, não comprem o livro Apologia de Sócrates. Eu não quero saber que ninguém leu aqui na sala. Bicho, só dá um Google. Você tá conseguindo entender? Você desperta a curiosidade do cara. Mas como? Você tem que criar o espanto, né? O próprio Aristóteles vai dizer que a filosofia surge com o espanto. Total admiração. Total a filosofia nasce com admiração, segundo Platão. Então eu tenho que despertar o interesse que filosofia é tesão. Pô, Rodrigo, mas como que você fala que a filosofia é tesão? Me diga. Dá um exemplo. O Fábio dá o exemplo do Harry Potter. Eu, como não tenho o conhecimento sobre Harry Potter, eu gosto de falar sobre signo. Por exemplo, eu criei uma teoria, Fábio, que se chama-se astrofilosofia. Eu pego a concepção daqueles que gostam. Pô, você quer criar conexão com o aluno? Qual que é teu signo? Nossa senhora, acabou a aula. E aí eu falo, pô, sou o signo de Libra, e começo a relacionar a postura do libriano com uma corrente filosófica. Pô, professor, eu briguei com o namorado, vem aqui, senta aqui. Liga uma música Chones, apaixonada. Tô dando aula sobre Bauman. Eu ligo, por exemplo, Sandy Júnior, que fala sobre aquele amor que dura para sempre. Daí eu tô falando de modernidade sólida. Bicho, o cara vai ouvir Sandy Júnior e vai lembrar do Bauman. E se ele quer saber mais como ele vai seguir no relacionamento duradouro, ele vai ter que ler modernidade líquida para saber o que não fazer. Você está conseguindo entender? Só que aí alguns teóricos, alguns intelectuais da academia vão dizer, não é isso que o autor está querendo dizer. Nós temos que criar conceitos. E além do livro, você está entendendo? Estou criando conexão. A gente tem que usar, fazer o que o Fábio faz. Isso é fundamental. Isso desperta o tesão para a leitura. Porque tudo que o aluno tiver vendo, ele vai lembrar da filosofia. Estou falando sobre os estoicos, ele vai lembrar do dia que ele está estressado, que ele está ansioso. Como que eu vou fazer para ele resolver o problema da casa dele e da mãe dele que está doente? Ele tem que trabalhar e estudar. Joga um estoico para ele, relaciona. Então ele vai criar o gosto pela leitura, ele vai ler Sêneca, ele vai ler da tranquilidade da alma. Pode ter certeza. Ou pelo menos uma pincelada. Não existe leitura sem curiosidade e sem amor. Não existe. Por obrigação, não se lê. Meu Deus, amo. Sobre a ira, amo. Não tem como não estar sempre aqui do meu lado. Eu vou dizer que eu sempre tenho aqui a mão, ó. Eu sempre tenho, não é, parece que é pegadinha, parece que é papo de professor, mas literalmente, tu viu que eu não me fiz esforço. Eu sempre, esses dois caras aqui, ó. Fábio do céu, guarda no peito. Um é o oposto do outro, mas assim, ó. Complementa. Tipo assim, esse aponta para a esquerda, esse aponta para a direita, embora não existia essas coisas ainda na época. Mas os dois juntos ensinam demais, porque tem todo um meio ali que é bem dizer a nossa vida, né? É a nossa vida. Por exemplo, esse aqui diz assim, ó, a felicidade está nos prazeres. Quanto mais prazer, mais feliz tu vai ter. E esse aqui vai dizer aqui, a felicidade está na privação dos prazeres. Quanto mais tu viver sem os prazeres, mais feliz tu vai ser. E aí tu tem todo um meio do caminho para trilhar a tua vida, né? Então, assim, são o epicurismo e o empirismo. Daí tu vai na academia, no estoicismo, como é que eles ensinam? Eles ensinam que elas eram opostas e se rivalizavam e não sei o quê. E não que tu pode ler ambos e aquilo complementar para tua vida, e o guri lá da perifa deve ler também e vai acrescentar também, e assim por diante. Deixa eu botar aqui o The Books on the Table, então. É do Alok? Qual é a tua favorita aí? Opa, vamos colocar essa do Alok, né? Que deu uma repercussão grande aí no começo do ano, né? Ele até postou, comentou lá, vamos... Mas como eu digo pros meus alunos, eu não sou Faro, mas sou o Rodrigo. Dança, gatinho, dança! Tá estando? The book is on the table, table, table. The dog is on the table, table, table. The cat is on the table, table, table. The chick is on the table, table, table. And everybody's on the table, table, table. The dog is on the table, table, table. The cat is on the table, table, table. The chick is on the table, table, table. And everybody's on the table. Que pena que não tem mesa aqui para subir em cima, viu, Fábio? E a gente espere aí com a arte, né? Como dizia o Nietzsche, né? Sem a arte, a vida seria um engano. E para que a vida não seja um engano, que a gente termine da melhor forma, né? Que a música e a arte podem oferecer para nós. Tá bom? Então me despeço de vocês aí.
Um forte abraço, obrigado pelo convite e foi um enorme prazer. Obrigadão, então. Tchau, tchau, pessoal. Isso aí, Até valeu. mais. Um abraço. Falou.